Maria, filha, agora não. Ora bem, muito boa noite, amada irmã, amado irmão, assim que está aí desse lado a acompanhar-nos por esta altura, aqui em Angola, ou de onde quer que seja por este mundo adentro, para mais um Pensar Claro. Deixa-me dizer que esta edição fomos convidadas para podermos então fazer a moderação de um tema bastante interessante, aliciante e que, a nosso ver, continua atual. Agradecer aqui o pastor Lúcio Marques por permitir que, então, pudéssemos como que substituí-lo por alguns momentos, mas o pastor está aqui mesmo conosco, vai também brindar-nos com a sua presença, embora em off, nestes próximos 60 minutos de conversa, em que estaremos então a refletir em torno da submissão versus emancipação feminina. Antes de apresentar os nossos convidados que nos vão ajudar a refletir nesta noite de segunda-feira, deixa-me dizer que submissio, da palavra latina, a submissão é de acordo com o dicionário de língua portuguesa, a ação ou efeito de se submeter ou de se subordinar. Na verdade, ela significa também obediência irrestrita, circunstâncias em que alguém precisa obedecer. Tendência também para aceitar a situação que lhe é imposta, condição de quem tem a sua liberdade retirada. Ao passo que, se olharmos para a Bíblia, ela traz-nos uma visão de uma ação baseada no amor. É o oposto da visão que nos traz o próprio dicionário de língua portuguesa, uma vez que a orientação divina a respeito da mulher ser submissa ao seu marido, registrada em versículos como 1 de Pedro, Colossenses, Efésios, entre outros, tem a ver também com um mandado de Jesus Cristo aos homens, em como estes devem amar as suas esposas, tal como Cristo amou a sua igreja ao ponto de se entregar por ela. Por sua vez, a emancipação, segundo o dicionário, é descrita como a ação de ser ou de se tornar independente. Estamos aqui a falar da emancipação de forma geral. A subtileza da subalternização da mulher, fundada numa alegada inferioridade nata, leva e continua a levar, digamos, a fundamentos que sustentam atrocidades em muitas partes do mundo, onde casos extremos acontecem em que até uma mulher pode ser sentenciada à morte para limpar a honra de uma família, os conhecidos crimes de honra. Entretanto, é este contexto de repressão que deu origem a vários movimentos de defesa e promoção dos direitos das mulheres. Eu vou aqui muito rapidamente fazer referência a alguns. Em 1879, as mulheres brasileiras tornaram-se pioneiras no planeta a frequentar formação universitária. Os eventos de 1911 em Nova Iorque, com a morte de 130 mulheres no interior de uma fábrica em chamas, dava origem ao movimento que reivindicava então a redução da carga horária, que tem a ver com a jornada laboral diária. Em 1917, a Rússia acolhe 90 mil mulheres que participam do protesto Pão e Paz. Em 1918, as mulheres conquistam o direito de votar na Inglaterra. Em 1945, a Carta das Nações Unidas reconhece e como que institucionaliza a igualdade entre homens e mulheres. São apenas algumas conquistas no âmbito da emancipação feminina. No entanto, a mulher virtuosa descrita em Provérbios 31, 11 e subsequentes versículos, é o exemplo sublime da emancipação, porque a Bíblia descreve-a como a mulher virtuosa é trabalhadora, é boa negociadora, é inteligente, é diligente, acorda cedo para tecer Alá. Enfim, temos aqui um equilíbrio naquilo que é, digamos, em termos de definição, a emancipação no âmbito religioso.
Então, é em torno destes assuntos que nós vamos conversar esta noite, com dois ilustres convidados, a começar pela Mana Du Gonçalves, que é empreendedora e comentadora de televisão. Mana Du, muito boa noite, é um prazer tê-la aí desse lado, seja bem-vinda. Muito obrigada, Esmeralda. É um prazer muito grande para mim também participar deste encontro e principalmente com pessoas como vocês, não é? Que eu admiro muito. É mesmo, sinto-me muito regozijada por ter sido convidada para este encontro. Muito obrigada mesmo. Pronto, com a Mana Du estará o Dr. Paquice, Albino Paquice, também bastante conhecido, é professor universitário, é teólogo, é comentador da emissora católica de Angola e também de televisão. Colega, bem-vindo. Colega, bom dia, boa noite, agora eu já, sabe, quer dizer, eu tive que me levantar muito cedo para comentar, naturalmente, né? Te ouvir desde as 6 da manhã não é nada aborrecido, cuidado, não é isso que eu estou a dizer. Já estivemos juntos de manhã, muito obrigado por esse convite. E também agradecer o pastor Marques por estes lives, falar, claro, que são importantes. E também saudar a Managu Gonçalves. Nós já estivemos juntos na TV Zimbo várias vezes. Já tem um prazer, estamos aqui para fazermos esta conversa, é verdade. Muito bem, portanto estamos entre família, não é? Deixa-me dizer então aos nossos companheiros que estão aí desse lado, que podem ao longo desta conversa ir, digamos, debitando as vossas contribuições ou também deixar aqui as vossas questões ao Dr. Paquice e à Mana Du Gonçalves para que possamos ter então uma conversa frutífera como se pretende. Submissão versus emancipação feminina. Eu gostaria de lhes colocar a primeira questão. O que é que significa para vocês a submissão da mulher ao marido? Vamos começar pela Mana Du Gonçalves. Mana Du, por favor. Converse, por favor. Eu gostava de conversar com o doutor Paquice, mas ok, já que a bola foi atirada para mim, eu vou começar. Sim. Submissão, segundo o dicionário de língua portuguesa, é o ato de submeter-se ou obedecer a uma situação imposta por outrem. Submissão feminina ou submissão da mulher é quando a mulher se submete a quartas da sua própria vontade ou da sua liberdade para decidir sobre alguma coisa e deixa para que o homem decida sobre isso. Mas este é o conceito da língua portuguesa. Eu devo dizer que a língua portuguesa também é complexa e ela nos traz aquele que é o conceito e depois também nos traz a probabilidade de interpretação. E eu, quando me convidaram para falar sobre este assunto, eu disse, ai meu Deus do céu, vocês vão me causar problemas. Vocês vão me causar problemas. Porque eu acho que eu tenho que falar aquilo que eu entendo. E eu estou a trazer aqui aquilo. O objetivo deste espaço Mana Du. Temos o aval do pastor Lúcio Marques, que é o conceptor deste espaço. Pode falar à vontade, o pensar, claro, é justamente isso. Queremos saber da Mana Du qual é o seu significado de submissão da mulher ao marido. Ok. Olha, o meu significado de submissão da mulher ao marido é um significado que eu não tiro nem da Bíblia e nem do conceito da língua portuguesa. É um significado que eu tiro daquilo que é a cosmovisão africana. Porque, infelizmente, a visão da língua portuguesa nos remete a essa submissão, de obediência a outrem, que de uma ou de outra forma é difícil de fazer uma interpretação diferente, porque está sim e está claro, mas também quero acreditar que a Bíblia, quando foi elaborada, ela foi elaborada numa outra língua. Talvez a pessoa que tenha escrito tenha percebido numa outra perspectiva, que é essa que está também clara, né? Que é de submeter-se na medida em que é companheira, é aquela que contribui para a gestão, é aquela que é parceira. É possível que tenha havido, é possível não, há esta ideia bíblica,
mas que a palavra submissão, naquilo que é o sentido lato da palavra, para mim é uma palavra triste, é uma palavra que não é, podíamos procurar uma outra palavra para colocar aí na submissão, porque nem todo mundo tem essa capacidade de interpretação da língua portuguesa. As pessoas leem e entendem como está, até interpretar e até buscar uma perspectiva teológica ou bíblica para compreender aquilo que Jesus Cristo cria, de facto é complicado. Então eu trago aquilo que é o meu entendimento naquilo que é a perspectiva africana. Na perspectiva africana, não pode existir uma submissão entre homem e mulher. Deve existir um companheirismo, uma parceria. E é preciso referenciar aqui que, na perspectiva africana, a mulher é tida como a matre gestora, aquela que tem a capacidade de dar luz, de trazer equilíbrio em casa, não porque é superior, não, ou superior, não, mas porque, na verdade, é aquela que tem capacidades natas, capacidades naturais de ser o equilíbrio, de conversar, de comunicar, de gerir, sensibilidade para entender os outros, então ela traz essa harmonia. Então, eu devo dizer que eu entendo assim, entendo que na minha relação, na minha visão, não pode haver submissão, o que tem de haver é companheirismo. Devia-se mudar essa palavra na Bíblia, devia-se mudar essa palavra, porque a palavra tem um sentido e depois a interpretação é difícil de ser feita. Então temos todos que por exemplo, carregar essa necessidade de entender a interpretação. Eu acho que devíamos ter uma oportunidade de todos com facilidade compreendermos. Então, a palavra devia ser outra, porque a palavra, no seu conceito lato, é mesmo triste. Muito bem. Doutor Paquici, já que a Manadu falava aqui daquela que é a visão africana em relação a este conceito submissão e que acaba por também trazer aqui aspectos como o companheirismo, esta partilha da gestão das coisas, a que estamos a olhar para o lar, o significado bíblico da submissão. Pois, a Bíblia e a Mana... A Du faz uma abordagem interessante, mas é preciso nós compreendermos que a Bíblia foi escrita em hebraico, ok? Foi escrita em hebraico. E certamente a Bíblia foi escrita em hebraico, depois traduzida naturalmente em aramaico, traduzida em aramaico, depois traduzida no século XV pelo padre Martinho Lutero, traduzida em latim, de alguma forma em alemão, mas depois em latim. E isto pode ter levado àquilo que é a compreensão da submissão diferente da que nós temos hoje. Eu entendo que a interpretação da palavra submissão hoje, eu aí estou de acordo com a Manadu, que é um bocadinho pesada. Não é bem triste, é uma expressão muito pesada, porque quando se fala de submissão, fala-se de alguém que tem que se submeter a outro, uma espécie de escravo, e depois a outra pessoa manda nele. Mas a grande verdade que tem aqui, e eu tenho que fazer essa abordagem como teólogo, um dos textos que mais se estuda quando se fala da submissão é o texto de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 20. E São Paulo vai dizer assim, muito rapidamente, quando fala na família cristã, ele diz assim, deveres recíprocos dos esposos cristãos. Começa por dizer assim, sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, São Paulo compara depois a relação de marido e mulher, compara-se a relação de marido e mulher à relação que existe entre os cristãos e Cristo. Então vamos ver o que ele depois diz a seguir. Ser submissos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres estejam sujeitas aos maridos, como ao Senhor, porque o marido, e aqui essa parte é importante, Manadu, o marido é cabeça da mulher, como Cristo é cabeça da igreja, seu corpo, do qual ele é salvador. E vou fechar aqui embaixo, São Paulo vai dizer assim, do mesmo modo, os maridos devem amar as suas mulheres como amam o seu próprio corpo. E vai dizer, aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E quem se ama a si mesmo não se faz mal a si. Nós temos tido uma interpretação deste capítulo de Paulo, muitas vezes só naquilo que nos interessa, mas Paulo diz assim, você, mulher, é submissa ao teu marido, como nós somos cristãos, somos submissos a Cristo,
porque Cristo é a cabeça. No fundo, o que São Paulo quer dizer é que o marido é a cabeça e a mulher é o corpo. No fundo, é essa comparação que ele faz. Doutor Patrício, esta comparação digamos, feita entre a submissão da igreja a Cristo e a mulher a ser submissa ao marido pode ser explicada como o real significado de submissão aqui, neste contexto? Este é o real significado. O real significado da submissão é exatamente esse. Porque depois a Managu vai dizer uma coisa muito interessante. Vai dizer, a mulher é a que mais resolve as questões. A mulher é a que tem mais atenção. A mulher é a que traz mais paz no lar. Por isso é que a Chiaca há pouco tempo citou um texto bíblico, outro texto bíblico, que vai dizer, a mulher virtuosa está atenta ao seu lar. Desde muito cedo, tanto a igreja como a própria história perceberam que a pessoa mais paciente no casal é a mulher. Isto é preciso dizê-lo. Ou seja, a pessoa mais paciente dentre os dois no casal é a mulher. Não é em vão. E olhem um bocadinho para a história, que a gente conhece todas as histórias que existem no mundo. Mesmo quando o homem e a mulher se separam, os filhos sempre ficam com a mulher. Por quê? A razão é muito simples, que a mulher tem muito mais atenção. Porque a mulher consegue resolver muito mais coisas ao mesmo tempo. Portanto, quando se fala da submissão, não é que a mulher deva ser escrava do marido. A mulher deve se submeter no sentido de que, cuidado que a palavra submissão aqui, na Sagrada Escritura, por exemplo, nunca se separa do amor. Porque onde há submissão sem amor, então aí há escravidão. E vai exatamente dentro daquilo que a Managu está a dizer, que os maridos pensam que devem fazer aquilo que lhes apetece e nunca devem pensar também que a minha mulher é-me submissa porque eu lhe amo como amo o meu próprio corpo. Então não posso fazer mal à minha mulher. Não posso fazer mal à minha mulher. Mas neste caso, e esta é uma questão que eu coloco aos dois, como pode a submissão ser vivida de forma positiva, se quisermos considerar, sem que degenere em subserviência? Vou passar a Managu. Ok. Olha, sim. É assim, eu como já disse, não gosto da palavra submissão. Não gosto porque eu fico preocupada com aquelas pessoas que, infelizmente ou felizmente, não têm uma perspectiva religiosa. Não vão para a igreja, não têm tido a oportunidade de conhecer essa perspectiva religiosa. Ficam só com a perspectiva do dicionário. Por isso é muito importante, seria muito importante se nós falássemos da submissão, do amor, ou buscássemos outro entendimento, outra perspectiva da submissão, tendo em conta as nossas línguas banto. Isso ia ajudar as pessoas a perceberem, mesmo que não fossem para a igreja. E então eu queria trazer o seguinte: é possível, entendendo a submissão como eu entendo, descartando a visão do dicionário, eu entendo a submissão, ou quero entender naquilo que é o meu conceito afrocentrado, que é amar-se, compreender-se, que a submissão é ser companheira, é ser amiga. A submissão na perspectiva africana, naquilo que eu pude entender sobre o que se quer dizer, não é? O que quer dizer-se da submissão, tendo em conta o que a Bíblia fala. Então, eu quero perceber que a submissão é esse companheirismo, porque na perspectiva africana não há um ser superior ao outro. Na perspectiva africana, as pessoas são pessoas e têm o seu valor. Devo aqui referenciar o seguinte: bem antes do processo de colonização na África antiga, não havia essa ideia de que não, Deus é a cabeça. Não havia. O que havia era a existência das deusas. E a existência das deusas era justamente porque se entendia que a divindade acontecia quando uma mulher tivesse um filho. O facto da mulher ter um filho era tão sagrado, tão sobrenatural. Então, as mulheres eram consideradas deusas, eram consideradas muito importantes. Mas quando vem a questão do cristianismo com o patriarcado, traz-se essa ideia de que o homem é o centro, que o homem é que é a cabeça. Tudo bem que a Bíblia também fala sobre isso, mas é só para dizer que na perspectiva africana não havia isso.
Mas, isso Manadu, vem com a perspectiva cristã. Eu preciso de fazer uma parte, Manadu, nesta perspectiva que tu estás ainda africana. Sim, doutor Pax, quero só fazer uma parte rapidinho. Nesta perspectiva africana mesmo que nos traz, que traz valores como companheirismo, esta cooperação entre homem e mulher, digamos, na gestão da sua vida comum, ainda nesta vertente, é ou não possível haver esta submissão, digamos, vista do ponto positivo, não da subserviência, porque suponhamos que até numa conversa, alguém tem que ouvir primeiro, para depois, quando o outro acabar de falar, também ter a sua oportunidade. Se quisermos trazer aqui o ponto positivo da submissão, também já estamos aqui diante de alguma forma de se submeter àquele momento do outro, para depois também ter o meu momento de soberania. Mas é ou não possível, ainda com base nestes valores, que acabam por não diferir os valores cristãos, haver submissão? É possível, sim, senhora. Eu queria chegar até aqui. Chegar na ideia de que somos muito importantes, somos todos muito importantes, somos todos capazes de ceder, de dar ouvidos, de compreender e, ao mesmo tempo, de ouvir. E só é possível essa harmonia se houver esse respeito de ouvir, parar para ouvir, compreender o que o outro diz. Então, essa situação, essa posição de parar em alguma altura e ouvir, e de ceder em alguma altura as tuas vontades, as tuas crenças, então, podemos comparar isso à submissão e dizer que é possível. É, sim, senhora, é absolutamente possível. E essa submissão também... Sim, Manadu, sim. Mas, Manadu Gonçalves, há ali um aspecto que é importante, essencialmente quando falamos de submissão, porque se não temos em conta o aspecto positivo da submissão, que é naturalmente o respeito mútuo que deve existir no casal, depois nós corremos o risco, e mais um pouco vamos falar da questão da emancipação, nós corremos o risco de, na mesma casa, não sabemos quem é a cabeça e quem é o corpo. Esse depois é o pior problema, quando a Chiaka nos fizer as perguntas na próxima ronda, ou seja, a questão da submissão, de facto... Senhor padre, é preciso compreender, que tanto na visão africana ou em qualquer outra visão, as ações, as atividades estão distribuídas. Estão distribuídas. Não podemos confundir essa questão do empoderamento, da emancipação com aquilo que está previamente prescrito ou distribuído. Pela natureza. Exatamente. Bom, deixa-me só aqui fazer uma leitura breve dos comentários. Sim. A Mana Brenda Evangelista está a acompanhar-nos e diz que quando o parceiro ama e respeita a sua parceira, a submissão torna-se automática. Estamos também a ser acompanhados pela irmã Loide, a partir da África do Sul, o Mano Célio dos Estados Unidos da América, a Ermita Comba diz que está a amar a submissão que por vezes é mal interpretada. Temos outros irmãos e irmãs que nos estão a acompanhar por esta altura. À medida em que vamos conversando, vamos tendo a projeção dos comentários e também vamos fazendo referência, na verdade, porque muitos também estão aqui a contribuir. Mas eu gostaria de saber, doutor Paquice, submissão é aceitar tudo, ou seja, é anular o cérebro? Não é, Chiaka, mas aí é onde está a questão. Eu aí estou de acordo com a Manadu Gonçalves. Mas ela vai buscar uma perspectiva histórica, um tanto quanto mitológica, né? Que mesmo, inclusive, no mundo grego, existia muito sobre a importância da mulher. É preciso nós reconhecermos que a mulher sempre teve uma importância capital. Aqui é onde está a grande questão, não é? Agora, é evidente que o mundo foi sempre machista, porque os homens sempre é que foram para a escola primeiro, é que escreveram primeiro, é que foram filósofos primeiro, é que foram teólogos. Tudo isto fez com que, de alguma maneira, se apagasse aquilo que são as potencialidades que a mulher tem. Agora, é evidente que dentro de uma relação, e nós aqui vamos aceitar aquilo que a natureza nos dá, e a Manadu não estará de acordo comigo nesta matéria, vamos aceitar aquilo que a natureza nos dá, não é? Porque o homem foi feito homem e a mulher foi feita mulher. Não significa dizer que ambos não gozem dos mesmos direitos. Ambos têm os mesmos direitos, mas quando querem estar numa relação, que é uma relação de livre vontade, sem obrigatoriedade nenhuma, quer dizer, alguém tem que ouvir o outro.
tem que haver alguém que fala primeiro, depois o outro. Naturalmente tem que haver aqui, no fundo, respeito para que a relação a dois possa acontecer. Mas essa é a perspectiva que se diz. Quando se diz que o homem é cabeça da casa, não se está a dizer que o homem manda tudo e a mulher não manda nada. Vocês são mulheres até, são casados. Se for para ver, no fim de contas, quem é que manda? São vocês que mandam. É a mulher. Exatamente. O homem finge que manda, mas na verdade não manda nada. Quer dizer, porque no fundo, no final, as compras são feitas com a mulher que vai determinar o dinheiro, a mulher que vai determinar essa construção. Quer dizer, no fundo, depois quem manda é a mulher. Só que o que a Sagrada Escritura vem dizer, e aquilo que nós temos, eu pelo menos tenho defendido isso, é que a responsabilidade da mulher é tão grande, que agora vamos entrar um bocadinho na emancipação, que se depois mas a mulher confunde o seu papel... Chaca, só um bocadinho. Aí já vamos lá. Se a mulher confunde o seu papel dentro de uma casa, se dentro de uma casa a mulher confunde o seu papel com o papel do homem, as coisas não correm bem. E o fim da relação é a separação, ponto final. É o que acontece, na verdade. Mas, doutor Paquito. Sim. Doutor Paquito, primeiro, eu de facto vou discordar, porque eu não acredito, ou melhor, não acredito não. Eu sei que o mundo não é machista. O mundo não é. O Ocidente é machista. A África é matriarcal, por isso não é machista. Primeiro. E segundo, eu vou lhe dizer, infelizmente a África foi colonizada por esses machistas, então trouxeram toda uma cultura e que se enraizou em África. Mas eu gosto de buscar a nossa história, porque eu acho que a nossa história vai nos ajudar a entender esses problemas de submissão que são mal interpretados, esses problemas de empoderamento, a nossa cultura, a nossa africanidade vai nos ajudar a isso. Por quê? Porque repara que em África as mulheres sempre tiveram o tal poder, mas mesmo assim sempre tiveram aí para ouvir e mesmo assim sempre tiveram aí para opinar, para orientar. Tanto que é essa visão de que a mulher é o equilíbrio na casa que faz com que o processo de empoderamento, muitas das vezes, seja um processo harmonioso. Porque se assim não for, se não houver esse entendimento de que a mulher é a harmonia e levarmos-nos nessa ideia de que eu sou empoderada, tenho os meus direitos, eu sou livre, eu sou influente, eu sou autônoma, eu sou... Isso é que vai causar muitos problemas. E quando eu falo... E como é que as mulheres africanas interpretam esse processo de emancipação? Mas é essa perspectiva que eu estou a abordar. Deixa-me só acabar o raciocínio. Deixa-me só acabar o raciocínio. Este entendimento de que... Este entendimento de que a mulher é a matriz gestora, essa visão africana, não faz com que a mulher seja a cabeça e nem que o homem seja a cabeça. Embora o pastor Paqui se diga, não, tem que haver uma cabeça. Não precisa haver uma cabeça, tem que haver divisão de tarefas, divisão de responsabilidade. Não precisa. Eu aí desacordo. Eu acho que não, porque quando se tem... Quando vem essa situação da cabeça, vem a situação de que alguém é superior ao outro, tá vendo? Vem a situação de que alguém é superior ao outro. E é isso que tem trazido muitos problemas. Bom, permitam-me só ler aqui este comentário. É a minha opinião. Sim, eu já vou deixar falar, permitam-me só ler aqui este comentário. Posso me explicar? Vou só ler um comentário muito rapidamente do Dr. Paquici, da doutora Marlene Messer. Ela diz que a submissão é sinônimo de amor. Quando há respeito, ela nem pesa. Agora, quando não existe respeito e amor, a submissão apresenta-se como escravidão. Doutor Paquis, faz favor, tenha a palavra para passarmos para a próxima pergunta. Sim, não, o que eu quero, isso é muito importante. A abordagem feita pela irmã Du Gonçalves, mesmo agora também pela irmã Marlene, é importante, mas nós temos que perceber aqui, quando se fala de cabeça, não se está a dizer que aquela cabeça é a que manda em casa. Irmã Du, eu gosto muito de dar aqui o exemplo da... O problema... Não, deixa-me só terminar essa parte. Irmã Du, isso é muito importante. Posso terminar? Sim. Faz favor. Pode terminar, doutor Paquis. Eu gosto de dar o exemplo da porca e do parafuso. São peças mecânicas. Conhece a porca e o parafuso? Uma tem que apertar na outra, certo? Uma tem que apertar na outra, não é? Mas e qual é a mais importante? Para segurar um ferro, qual é a mais importante entre a porca e o parafuso? Nenhuma é mais importante, não é?
mas uma tem que apertar na outra. No fundo, quando se diz que é a cabeça da casa, é a cabeça do lar, está-se a dizer que ele está na cabeça, não significa estar na cabeça, estar no cimo, não significa ser o mais importante, porque realmente quem decide tudo o resto é a parte que está, é a mulher, não é? É a parte que não é a cabeça. No fundo, a perspectiva da cabeça é exatamente, sem dizer que, e aqui é preciso nós conhecermos, e nós conhecemos muitas relações, que também conhecem, que em qualquer relação onde há submissão, mas essencialmente a submissão aliada ao amor, a submissão aliada ao respeito, aquele lar caminha de tal maneira que todos os outros ao lado têm inveja. Estás a perceber? A questão é só essa. Agora, é evidente que dentro de casa, mesmo quando falamos de cabeça, e aqui temos exemplos temos exemplos menores. Quando, por exemplo, dentro de uma casa, à meia-noite chega um ladrão, qualquer coisa, quem sai em primeiro lugar tem que ser o homem, não é a mulher. Isso significa o quê? Significa exatamente a cabeça. Porque a força da natureza fez com que o homem, de alguma maneira, tivesse mais agilidade em algumas coisas e tem que ser a proteger a sua própria família. Não significa que é o mais importante, mas tem o seu papel como cabeça, de modo que, havendo respeito e amor nessa relação, tudo o resto só caminha, tá vendo, Managu? A questão é só essa. Sim, doutor Patrícia, eu entendo esta perspectiva, mas eu tive uma educação cristã, mas há quem não tenha, é aí a minha preocupação. Okay. Se calhar o termo, em vez de ser cabeça, podia ser, por exemplo, provedor, podia ser qualquer um outro termo, porque cabeça dá já essa perspectiva. Não, isso é muito sofisticado. Isso é muito sofisticado. Isso é muito sofisticado. É muito sofisticado. Isso é muito sofisticado. Okay. Se nós não tivéssemos a cabeça onde está a boca e não tivéssemos os braços, como é que a gente comeria? Será que a cabeça e a boca são mais importantes que os braços então de comer? Não, Manadu, não. Isso é muito sofisticado. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos ter que prosseguir. Quando falamos... Ok. Vamos ter que prosseguir. Antes de ler aqui a contribuição do pastor Lúcio, eu gostaria de ter respostas telegráficas da Manadu e do Dr. Paquice. A submissão é ou não coisa do passado? Assim, resposta telegráfica. Chiaka, eu vou lhe fazer outra pergunta. O amor é ou não coisa do passado? Se você me responder essa pergunta, também para mim... O amor é ou não coisa do passado? Sinceramente, eu concordo. É coisa do passado. A submissão com amor e respeito são coisas do presente. E qualquer casal, e aqui desculpa dizer dessa maneira, qualquer casal que hoje é submisso um ao outro dentro do lar, eu entendo que tem um casamento estável, naturalmente com respeito e amor, sem fazer com que o outro que é submisso seja um escravo. Essa é a minha perspectiva, diferente da perspectiva da Manadu. A minha perspectiva é que a submissão é um termo mal emprego. Tem que se substituir a submissão, porque submissão para mim é uma coisa negativa. E por isso traz essa má interpretação da mesma. E muitas pessoas vão dizer, não, mas é porque está a ser mal interpretada. Mas o conceito da palavra, o significado da palavra já é negativo. Até você encontrar uma justificação é complicado. Uma explicação é complicado. Então, eu prefiro ficar com o companheirismo. O companheirismo é a coisa do hoje e a submissão é a coisa do passado. Muito bem, eu vou aqui passar esta contribuição do pastor Lúcio Marques. Diz que o conceito de submissão tem vindo a ser muito mal interpretado, tem dividido opiniões. Se não fosse assim, talvez não teríamos tantas teorias sobre o tema. Concordo com Hernandes Dias Lopes, um pastor renomado, quando disse a ideia de submissão não é da inferioridade, competição ou rivalidade, mas traduz uma ideia de parceria. E deixa-me só uma vez mais aqui agradecer a todos os que nos acompanham e que vão contribuindo, que oportunamente nós vamos também aqui partilhando aquilo que são as suas contribuições. Entretanto, eu precisava agora fazer este link entre submissão, este termo que incomoda a Manadu, e emancipação feminina. Pode a mulher que se considera emancipada ser ao mesmo tempo submissa? Por isso, mas eu gostaria que fizessem já o link com o conceito de emancipação que estamos aqui a tratar. É possível considerar uma mulher submissa ao mesmo tempo emancipada?
Bem, vou deixar para cima, Manadu, né? Olha, não, já não gostas desse termo, né? Deixa-me então começar. Olha, é assim, eu vou defender a minha situação. Não, eu só vou fazer defender a minha posição, né? Sim. Sim, eu vou defender a minha posição. A submissa, na minha perspectiva de companheirismo, e não na perspectiva que o dicionário prevê. Então, eu digo que uma mulher, é possível uma mulher submissa na perspectiva de companheira ser, sim, uma mulher empoderada, porque, para mim, companheirismo é uma coisa boa, é uma coisa muito importante. Quando a gente casa e quando estamos a falar também de submissão da mulher, estamos sempre a falar da relação dela com o homem, ou com o marido, ou com o esposo. É muito importante que haja amizade, que haja respeito, que haja companheirismo, ainda que esta mulher seja uma mulher com poder, com influência, com capacidade, com conhecimento, que esteja numa situação de capacidade econômica, de status social elevado, ainda que ela esteja aí, é importante que ela assuma as suas responsabilidades dentro de casa. Assuma no sentido de ser ela a companheira, a matrigestora, aquela que gere e que traz toda a harmonia em casa. É importante que ela não confunda o facto de ser uma pessoa bem posicionada, uma pessoa com muita desenvoltura social, uma pessoa com muita influência social, para abdicar ou descartar daquilo que são as suas responsabilidades matrimoniais, familiares, da educação, porque a mulher, na verdade, é aquela que tem a capacidade de educar, muito mais do que o homem, é aquela que tem a capacidade de gerir, de fazer gestão emocional, gestão dos conflitos familiares, muito mais do que o homem. A mulher ainda é aquela que tem a capacidade curativa. A mulher tem capacidade curativa que começa na cozinha. Não é à toa que a mulher, desde os primórdios do Egito Antigo, a mulher é aquela que cozinha. Essa atividade de cozinhar, ela é uma atividade que está orientada para a mulher. Mas hoje os homens cozinham, os homens também podem cozinhar. Os homens podem, mas a sensibilidade de identificar alimentos, plantas, comida, gosto na comida, é uma sensibilidade que nasce com a mulher. A sensibilidade de reprodução, da educação que começa na barriga, no ventre, é uma sensibilidade que a mulher é que tem, não há que se discutir isso. Então, eu acho que é possível, sim, sermos empoderadas e, ao mesmo tempo, sermos companheiras, não submissas. Doutor Patrício. Não, submissa. É muito interessante que a Manadu depois ela vai sempre recuar, né, para ir buscar não submissa. Vamos trocar essa palavra. Foi mal traduzida do romano para o hebraico. Temos que ver. Eu estou de acordo contigo. Chiaka, quando se pensa na submissão e na emancipação, nós podemos buscar figuras que conhecemos, e eu não domino muito de música, mas gosto de buscar a Beyoncé e o Jay-Z, yeah? Que é a Beyoncé, que nós conhecemos, uma cantora empoderadíssima, com tudo o que é possível, com muito dinheiro, com muita beleza e com tudo, e entretanto mantém seu casamento tranquilo com Jay-Z, não há aqui dificuldade. Ou seja, onde é que está realmente? Por que é que eu vou buscar esse exemplo? É um exemplo muito simples, mas que é muito importante, não é? É um exemplo importante que nos faz perceber alguém que chegou nos píncaros da fama, chegou nos píncaros do dinheiro, mas ainda assim não abdicou daquilo que são as suas responsabilidades familiares, não é? Então, por quê? A Chiaka, no princípio, fizeste alusão a 1879, o Movimento do Brasil, a 1911, 1918. Todos os movimentos que têm se levantado na perspectiva da emancipação são movimentos de luta na procura de direitos, onde se diz, nós vamos lutar por direitos porque nós somos exatamente iguais aos homens, podemos fazer exatamente as mesmas coisas. Eu penso que, nesta perspectiva, o que tem motivado estas lutas, e que depois são os movimentos feministas, o que tem motivado essas lutas são razões erradas. São razões que começam por princípios errados. Porque depois vamos perceber, e desculpa lá, que muita gente me vai ouvir e pode ficar ofendido. Uma parte considerável das mulheres que diz, nós fazemos igual aos homens, queremos emancipação, queremos tudo, todas elas estão solteiras, não tem marido. Não tem marido. Desculpa lá ter que dizer assim, dessa maneira, posso ferir sensibilidade, desculpa lá, Manadu, desculpa lá,
Mas uma parte considerável das mulheres... Está ótimo, diz, não, está ótimo. Queremos isso, é assim, está ótimo. Tem que somos saber de algumas coisas. Somos todos iguais, envelhecem sozinhos. Ponto parágrafo, é assim. Agora, é evidente que a emancipação é naturalmente o reconhecimento de direitos. Que dentro de uma casa, dentro de uma família, o homem reconhece os direitos da mulher e a mulher reconhece os direitos do homem. Porque tudo isso tem levado a... E eu conheço, Chiaka, eu naturalmente, como sabe, vivi em Portugal. Uma parte considerável das minhas amigas feministas, todas elas são solteiras. Estão sozinhas a envelhecer sozinhas. Cuidam de gatos, cuidam disso tudo. Agora, é evidente que a emancipação, na minha perspectiva, não é uma luta de direitos iguais que faz com que a mulher queira ser homem. Não pode. A mulher não pode ser homem. Até pode pôr calça, mas não pode ser homem, estás a perceber? Porque, de repente, quando dentro da mesma... Deixa-me só terminar, Chia. Dentro da mesma casa, nós dentro da mesma casa, por causa da emancipação, dos direitos, queremos ser todos iguais. Assim não dá. O homem depois não sabe se casou com uma mulher ou se casou com um homem, estás a perceber? Lhe pega a tua mãe, não faz isso. Não quero comentar você. Fica lá na tua mãe, estás a perceber o fundo. No fundo é isso. As mulheres terão percebido mal esta coisa da emancipação. Desculpa lá, mas é preciso dizer isso, né? Sim, é preciso. Doutor Paquito, estamos juntos. Pois, é preciso. Muito obrigado mesmo. Sim, mas eu quero saber de vocês se as mulheres, a olhar para este contexto que o doutor Paquito nos traz, as mulheres, é possível dizer-se que as mulheres terão percebido mal esta coisa da emancipação. E os homens, por sua vez, estão preparados para lidar com mulheres emancipadas? Eu quero duas perguntas numa, porque vamos resvalar sempre para a outra. Sim. Olha, eu costumo dizer, a emancipação, o empoderamento é uma coisa que foi muito mal compreendida, muito mal compreendida. E, infelizmente, buscamos, às vezes, para motivação, para sairmos dessa opressão, essa ideia religiosa de que não, a religião diz que as mulheres têm que ser submissas, então, como não quero ser submissa, eu sou empoderada. Não, você até pode não ser submissa e ser empoderada, mas não no sentido que as mulheres percebem. As mulheres percebem que os direitos são iguais, então se ele vai para a discoteca, eu também vou. Então se ele vai para o Sul uma semana, eu também vou. Os direitos até podem ser iguais na perspectiva civil. Você vota, eu voto. Você tem o direito de viajar, eu viajo. Você tem o direito de se divorciar, eu também tenho o direito de pedir para me divorciar. O direito de estudar, o direito de trabalhar, ter o mesmo salário aí. Mas há direitos que não podemos ser iguais, até por causa da nossa biologia, da nossa fisiologia, da nossa estrutura humana, nossa essência. A mulher é diferente do homem. Ponha isso na cabeça. E, por outro lado, na nossa perspectiva africana, a mulher é sempre a mulher, aquela que tem que compreender as situações, porque ela tem mais sensibilidade e mais capacidade emocional para gerir certas coisas. E o padre Paquito falou, padre, desculpa, eu viro padre, vira pastor, mas não pode liga. Falar padre, na pastor, certa é igual. Ele falou uma coisa muito importante, meu irmão, e aí estamos juntos, e é isso que é importante, buscarmos, respeitarmos as nossas diferenças e nos unirmos naquilo que são as nossas igualdades. Ele disse, as mulheres estão separadas, estão sozinhas, as mulheres estão sozinhas porque as mulheres entenderam que a emancipação e o empoderamento era justamente poderem fazer igual o que os homens fazem. Mas os homens não estão preparados para isso, principalmente os homens africanos. Porque os homens africanos, eles estão educados a terem uma mulher em casa que gere, que harmoniza, que equilibra. E mais do que isso, as mulheres estão viradas a essa questão de que não, eu também vou para a rua, também vou para a discoteca, eu também faço, eu não faço nada em casa, eu não cozinho, eu até trabalho, sou diretora. Mas depois que acontece, a facilidade delas serem deixadas é muito grande. Porque nós em África, nós pegamos o marido pela comida. Nós pegamos o marido pela família. Não, eu não me dou com a família do marido, porque eu sou casada com ele, eu não sou casada com a família dele. Mas nos nossos casamentos, são casamentos entre família.
quem resolve os nossos problemas são as nossas famílias. Então, essa questão de empoderamento, esse empoderamento que as pessoas ficam muito ligadas ao poder financeiro, se eu tenho dinheiro, eu posso, eu resolvo os meus problemas. Eu não sou mãe dele que converse com ele, porque eu não estou para lhe educar. Nós somos educadoras permanentes, natas. Nós temos não só que educar os nossos filhos, mas também educar os nossos maridos. Nós, mulheres africanas, eu falo das mulheres... Quero só reforçar. Já terminou o Eu acabei. Mas eu gostaria que pudesse gerir melhor mesmo o tempo, porque já vamos caminhando também para os minutos derradeiros. Deixa-me só recordar que estamos com 21 e 45 minutos. Então, eu gostaria que fossem mesmo telegráficos nestas contas. Mas já acabou. A Chiaca fez aí uma pergunta que eu gostaria de responder. Sim. Se os homens estão preparados... Estão preparados ou não para terem mulheres, para lidarem com mulheres emancipadas? Pois, Chiaca, mas há aqui uma questão. Eu aqui estou profundamente de acordo com a Manadu Gonçalves, que algumas mulheres, quando se sentem emancipadas, quando se sentem bem da vida, não fazem deveres. Algumas mulheres, não são todas, hein? Algumas mulheres, e ali vou muito naquilo que disse a Mana Marlene, algumas mulheres não sabem lidar com isso. Mas a maioria... Não sabem lidar com isso, estás a perceber? Quando tem um salário superior do que o homem, ou então quando ficam famosas, não sabem lidar com isso. Depois aquilo é uma pressão em casa. O homem, deixa-me só terminar, Chiaco. O homem fica, parece uma criança em casa. Vou dar um exemplo. É a mesma coisa que os homens fazem ou não? Não. Com as mulheres. Não, Chiaca. Vou dar um exemplo muito rápido. Ô, Chiaca, uma quantidade considerável de homens que eu conheço, amigos meus, amigos mais à distância, não é? Imagina que a mulher que tem mais dinheiro em casa, ô Chiaca, até vão buscar o homem no bar pelo colarinho. Vão lhe buscar pelo colarinho. Quando o carro no qual o homem anda, esse carro é da mulher, vão lhe buscar a chave no bar e ele anda a pé. Estás a perceber o que é isso, Chiaca? Algumas mulheres não conseguem lidar com o empoderamento. São poucas as que são sábias no sentido de não ter respeito nenhum pelo homem. O homem fica a tapete. E então o que é que acontece? O homem diz, desculpa, viver nessa condição eu não consigo. De modo que alguns homens não estão preparados. Por isso é que, da parte das próprias mulheres, tem que haver um pouco mais de sabedoria para dizer, eu sou uma pessoa importante, sou uma pessoa empoderada, sou ministra, mas na minha casa eu não sou a ministra. Eu sou a mulher do plano de cá. Isso é importante, para perceber? Isso é importante. Portanto, o doutor Paquice, só para reforçar, Esmeralda, só para reforçar ainda, o grande problema hoje ainda, diferente deste, é o problema de as mulheres se conformarem com a ideia de que não, o meu marido é que trabalha, né? O meu marido é que trabalha, mas depois elas querem esse empoderamento. Mas você não tem... O empoderamento pressupõe habilidades, competências, formação, autonomia financeira. Você não tem autonomia financeira, você não quer estudar, você não quer trabalhar porque você quer ser dependente, mas depois você quer empoderamento. É muito confuso isso. Depois o que acontece? Os maridos, elas se separam dos maridos e depois ficam aí a correr de um lado do outro, com os filhos perdem aquela estrutura familiar, porque ela se sente empoderada, às vezes nem se separa porque tem razão para se separar, às vezes só se separa porque ela pôs na cabeça que ela é empoderada e viu uma mensagenzinha de quarta, baby, até amanhã, e ela já acha que eu sou muito empoderada, não posso ficar com um homem que não me ama, se não me ama, então eu me separo. E depois isso traz um monte de problemas emocionais, problemas de comportamentais para as crianças. Então é importante, sim senhora, que as mulheres compreendam bem essa questão do empoderamento. O empoderamento está associado às competências, às capacidades, o conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres. Não é uma pessoa perdida também quer ser empoderada. Empoderamento não surge do nada. O empoderamento surge dessa formação. Eu vou passar aqui também em revista outros comentários que vão surgindo e talvez seja este momento que eu vou pedir o auxílio do pastor Lúcio para ir projetando mesmo na tela os comentários. A Mana Marlene faz um outro comentário. Papá padre, antes só do que mal acompanhada. Os homens, na sua maioria, não gostam de mulheres desenvolvidas e nem todos têm a mesma maturidade. A mulher, quando é independente, não aceita ser humilhada, nem que seja arrogante.
todos têm os mesmos direitos. Por lei, culturalmente, uma mulher não pode comparar-se a um homem. Este é o comentário da irmã Marlene. Vamos passar para o comentário do irmão Célio. Na minha opinião, não é possível ter os mesmos direitos entre a mulher e o homem quando se fala de tarefas, porque nós, aliás, não temos os mesmos deveres. O que as mulheres sempre procuraram foi, na minha ótica, as mesmas oportunidades quando elas têm as mesmas capacidades e não os mesmos direitos. Por sermos seres criados anatomicamente diferentes, nós não podemos ter as mesmas obrigações. Os homens e as mulheres têm as suas responsabilidades e deveres. O problema vem quando as pessoas não sabem os seus direitos e deveres. A Augusta Miraldina escreve: visto que dentro da submissão encontraremos uma mulher que vai cuidar, respeitar, ajudar o seu esposo em várias vertentes, como detectar que estou a deixar de ser uma mulher submissa e passei a ser uma arrogante, se me permitem o termo, e uma controladora do marido? É uma questão que eu quero que a respondam, mas com brevidade, é que a nossa irmã aqui deixa. A irmã Arlete Domingos Nongando: submissão é respeitar o ponto de vista do outro, mas não quer dizer aceitar ou concordar com tudo. Vamos, enquanto o pastor Lúcio vai projetando outros comentários, eu gostaria de vos pedir que então pudessem responder a essa questão. Quando é que uma mulher deve dar-se conta de que está a ser controladora do marido? Mas antes de responderem, vamos a este comentário da irmã Brenda: eduquem os homens a saber que ser o cabeça da família não quer dizer que o homem seja a única voz em casa. Muitos confundem isso. Vamos então passar à resposta da pergunta da nossa irmã que nos está a acompanhar. Quando é que a mulher se deve dar conta de que está a deixar de ser submissa e está a passar à polícia do marido? Eu acho que isso acontece quando a mulher deixa de dar liberdade ao próprio marido, não é? Aquela mulher que liga toda hora, aquela mulher que quer desbilhotar o telefone do marido, aquela mulher que quer ir assistir jogo. Tá vendo aqueles maridos que dizem: não, eu vou assistir um jogo com meus amigos no sítio tal. Ela, de repente, também já chegou lá. Eu acho que aí já tem que fazer uma terapiazinha, tem que conversar com a irmã mais velha, com a tia, a irmã da mãe, a irmã do pai, porque aí alguma coisa não está bem. Mas também há homens que confundem liberdade com libertinagem, Manadu. Sim, mas nesse caso, é por isso que eu digo, o casamento não é só com o marido, também é com a família. Infelizmente, a sociedade também está muito desvirtualizada e é por isso que eu digo, é bom voltarmos aos nossos preceitos africanos. Quando mas aqui, o marido Manadu, também... Eu quero acrescentar uma... A Manadu... Não, ainda não acabei. Termina, o tempo é pouco. Quando o marido também está desvirtualizado, é importante a mulher chamar a família do marido. As pessoas às vezes dizem: não, eu gosto de resolver os meus problemas sozinho. Nós somos seres eminentemente sociais. Não tem como resolver os problemas sozinha, minha irmã. Chama ou conversa com o marido, se vê que ele não está ouvindo, chama a mãe dele, o padrinho de casamento, a tia mais velha, conversa, expõe a situação. As pessoas também dizem: ah, não, mas ele é mais velho, ele não vai ouvir. Óbvio, porque se ele não ouvir, aí você toma a tua posição, a tua Muito atitude. Bem, Manadu. Por causa do tempo, vamos passar ao doutor Paquice. Sim, esta parte de chamar a família do marido, as tias e os tios e os pais, conversar com eles é muito importante. Mas a pergunta colocada pela irmã Augusta, como detectar que estamos a ser controladoras e estamos a desrespeitar No fundo, aqui, irmã Chiaka e irmã Du, é preciso dizer uma coisa que, pese embora muitas pessoas não estejam de acordo, a realidade tem nos mostrado que uma parte da separação no casamento tem dependido muito da mulher. Com exceção daqueles homens, deixa-me só explicar isso bem, com exceção daqueles homens que são bêbados e que são muito mulherengos e que batem na mulher e que têm muitos vícios, uma parte considerável das separações nos casamentos tem sido culpa das mulheres, que pensam que podem tudo, sabem tudo e depois não se submetem ao marido, no sentido de não é ser escrava do marido, mas é procurar conversar, procurar defender o seu próprio casamento.
Essa expressão defender o casamento, algumas mulheres negociar. Isso, negociar, pronto. Ó, irmã Du, uma parte considerável dos casamentos só acaba porque a mulher quer, se nós quisermos. Quando o homem não sai para trair, quando não é um alcoólatra, quando não bate muito nela. Ou seja, portanto, daí que a irmã Du coloca uma pergunta que é muito importante, mas a harmonia dentro do lar é sempre criada na perspectiva da mulher, porque ela é que negocia. A mulher negocia a relação com o marido permanentemente, à noite, de madrugada, se quiserem, negocia sempre, de madrugada. A mulher negocia a relação com o marido, na relação com os filhos. Quando o filho quer alguma coisa, quando o filho precisa de alguma coisa, a mulher é que negocia isso. A mulher negocia quando o marido tem que dar dinheiro a alguém. A mulher é que negocia. A mulher é que faz todo tipo de negócio. Mas não estaremos a sobrecarregar a mulher e a desresponsabilizar o homem. Não, Chiaca, ela consegue. A mulher consegue. O problema é que a mulher consegue. A mulher consegue tudo. A mulher tem habilidades para isso. A mulher tem sensibilidade para isso. A mulher consegue. E é importante que as mulheres resgatem essa sensibilidade, essa habilidade. O problema é que hoje não queremos mais, não queremos conservar, não queremos apurar essa nossa sensibilidade. Queremos tudo por nada, ir aos extremos. É possível, sim, senhora, conversar, negociar, chamar a razão do nosso marido. Às vezes até o nosso marido... Às vezes até o nosso marido, infelizmente, não teve uma boa referência, não lhe tocaste, não lhe consciencializaste dos aspectos negativos do comportamento. Depois não tiveste calma. Até para negociar é preciso saber, é preciso ter calma para expor as palavras. As pessoas dizem, não, mas assim não estás a pôr toda a responsabilidade na mulher. Não estamos. É preciso a mulher perceber a sua essência de mulher. É preciso a mulher perceber as suas capacidades natas, que o homem não tem. O homem é bom pá. Mas, a olhar para o tempo, o doutor Paquice, se tivermos que olhar para essa perspectiva que a Amanda... As minhas irmãs vão me matar, Brenda! Um mundo fundado sobre valores femininos não estaria a apagar do mapa a masculinidade, ou seja, não estaríamos neste caso a passar de um extremo para o outro, do machismo para o feminismo, doutor Paquice? Não, Chiaca, não é, a perspectiva não é essa, sabe? A perspectiva não é essa. Porque até, sabe, Chiaca, as mulheres... Não percebi. A Chiaca pergunta se nós estaríamos a passar... Não percebi, houve falha na comunicação. Sim, Chiaca, sim. Eu perguntava que um mundo fundado sobre valores femininos não estaria a apagar do mapa a masculinidade, ou seja, não estaríamos a passar de um extremo para o outro, do machismo para o feminismo, mas eu quero mesmo respostas telegráficas. Chiaca, essa é muito rápida, nós não passamos, por uma razão muito simples, porque, sabes, nós muitas vezes não gostamos de falar sobre estas questões, é só isso. Nós não gostamos de falar sobre essas questões, porque depois a igreja também diz que não se pode falar disso, não se pode falar daquilo. O homem vai à procura de uma mulher por causa do quê? Por causa do amor. O homem vai à procura de uma mulher, doutor Paquice? Isso, é por causa do amor. Por causa da necessidade sexual que nós temos, que advém do amor, é isso, mais nada. Tudo o resto é complementar, estás a perceber, Chiaca? E por isso que não gostamos de falar sobre isso, porque não pode. A igreja diz que não pode, é pecado, aqui também não pode, aqui também não pode. Mas uma das grandes questões que faz com que o homem procure a mulher e se case com a mulher e fique com ela é a necessidade sexual. O sexo é das melhores coisas que existem no casamento e isso deve ser preservado, estás a perceber? Embora o pastor Lúcio Marques fique chateado comigo nesta matéria. Mas a grande verdade é que isto é que mantém o próprio casal. Tudo o resto é complementar. Os filhos, depois a harmonia e tal. Mas é a necessidade sexual complementar entre o homem e a mulher que existe. Porque o sexo é das melhores coisas que existem, que faz manter as pessoas juntas. Não estamos a inventar muita coisa. Não, tudo o resto é mentira. Começa-se por aí, depois o resto é complementar, estás a perceber? Na minha perspectiva, é isso. Sim. Olha, eu vou só passar muito rapidamente aqui para... A Amanda do já lhe dou a palavra. Deixa-me só passar muito rapidamente aqui para a leitura de alguns contributos, porque o nosso tempo já vai indo mesmo. Não sei se o pastor Lúcio vai nos dar aqui alguma moratória, mas vamos eu tenho também outro compromisso às 22, eu tenho outro compromisso às 22.
deste contributo do Mano Sério. Concordo sim, as mulheres têm sim a capacidade, Mana do Gonçalves, só que umas ouvem conselhos das feministas, que o doutor Patice disse que acabam sozinhas por entenderem mal esta capacitação e direitos iguais. Pastor Lúcio, vamos passar para um outro. A mulher é um vaso precioso que deve ser protegido, apreciado e amado. Não existe marido sem esposa. Marido compreende que o seu amor e dedicação à sua esposa vai produzir a submissão. A mulher é submissa porque é amada, é auxiliadora quando é respeitada, portanto, inexiste submissão sem amor. Este é o comentário do pastor Lúcio Marque. Vamos passar para um outro. A Mana Marlene, não terminem ainda, está muito bom. Eu vi também, está aí o comentário do irmão Cicato, mas vamos passar para o comentário da Mana Brenda. O pastor Lúcio gosta dessa matéria no Pensar Claro. Podem falar sem tabus, está à vontade. Vamos a mais um comentário, pastor Lúcio, se ainda vamos a tempo, porque o nosso relógio vai aqui já no tic-tac, tic-tac. O meu costelão, né, o Manuel Direito, diz: meu amigo Albino Patice é de uma frontalidade que cuia. Do meu ponto de vista, a mulher amada e respeitada pode ser o que quiser, mas diante do marido bate a bola baixa. Ainda que seja ministra ou presidente, se ela for amada, ela... Esse bife é para ti. É um bife para ti. Mas estamos mesmo a contar os minutos derradeiros da nossa conversa. Temos ainda 15 minutos, de acordo com o pastor Lúcio, para podermos terminar. Eu vou a questões já de encerramento. Qual é o segredo da submissão? É o amor, Tiago. É o amor. O pastor acaba de dizer uma coisa. Mas a Manadu não gosta muito dessa conversa, não, da expressão submissão, né? Mas o segredo realmente, senão o segredo da submissão é realmente o amor. Por isso é que Paulo vai dizer, quer dizer, a mulher se submete ao marido, mas o marido tem a obrigação de amar a sua mulher, amar profundamente a sua mulher. E amar profundamente a sua mulher significa respeitá-la, como se respeita o corpo, como, tá vendo? Tudo isso depois é consequência uma coisa da outra. Na pergunta que faz, penso que o segredo da submissão é realmente o amor. Uma mulher amada, que se compra presentes, a mulher, no aniversário, a pessoa lhe dá uma festa, lhe dá dinheiro, lhe dá o que precisa. Essa mulher quer mais o quê? Não quer mais nada. Está a comprar a mulher, seu padre, está a comprar a mulher. Não é a mulher gosta de prendas, a mulher gosta de um bom brinco, a mulher gosta de um bom vestido novo, a mulher gosta destas coisas. Fazem bem ao seu coração. E são um sinal visível do amor, estás a perceber? Irmã Dua, no fundo é isto. Sim, eu devo concordar com o padre Patice, porque o Muito amor... obrigado. Eu tenho uma tia que a terra lhe seja leve, minha tia Dalila, ela sempre dizia: minha filha, quando você casar, casa com um homem que te ama. Escolha o homem que te ama, que te cuida, que te respeita, que te valoriza. O problema hoje, as mulheres, elas é que amam. Elas sei que amam. Elas fazem de tudo para o moço lhe amar, mas a priori o moço não lhe ama, ele é que faz para lhe amar, ele é que faz o pedido, ele compra a casa, ele é que faz. Isso traz muitos problemas. Então, é preciso a gente, para nos submetermos, né, ou para sermos companheiras, nós temos que ser companheiras de quem nos ama. Quando uma pessoa nos ama, essa pessoa vai nos cuidar, essa pessoa vai nos amar, essa pessoa vai fazer com que a gente seja feliz, vai ter dificuldade em nos pôr tristes. Quando a gente lhe parar para conversar, mano, senta aqui, vamos conversar, porque já não está a dar mais. Essa coisa de ir na sexta, voltar na terça, comigo já não está a rolar mais. Ele vai ter medo, vai ter o sentimento de perda. Ele vai ter medo de perder aquilo que ele gosta. Ele vai ter medo de perder aquele compromisso que ele criou quando do casamento. E quando falo do casamento tradicional, nesse casamento que chama a tua amiga, vão à conservatória da toa. Não. Estou a falar aquele casamento de chamar tua avó, tua bisavó, que saia nas montanhas para vir lhe falar: ô filho, esse é ovo, né? O ovo você tem que lhe cuidar bem, esse é vaso, se cair parte. Ele vai ter medo de estragar isso de você, porque ele sabe que a vossa separação vai fazer com que haja uma outra reunião familiar e as famílias vão perguntar o que é que se passou. E como normalmente ele é que erra, né? Muitas das vezes ele é que erra, ele terá esse medo.
Então é preciso que a gente respeite quem nos ama e faça ou fique com quem nos ama. E ao mesmo tempo, nós as mulheres temos o coração da amar. É como o padre falou. Quando nos oferecem prenda, nos levam a chupar gelado, nos levam a viajar, nos dizem que nos amam, nos dizem que somos as mais bonitas, as mais queridas, o amor renasce, o amor renasce todos os dias. Então é mais fácil a mulher amar. Mas o homem, se não te ama mesmo. A primeira oportunidade que ele tiver, ele vai te desvalorizar, vai te desrespeitar e vai ser um problema. Então, para submeter-se, tem que ser amada. Muito bem. Estamos agora com 22h05. Vou passar a leitura de mais alguns comentários. Pastor Lúcio Marques, esse trio é nota 1000. Doutor Paquice, o teu ponto de vista é mesmo 1000. Manadu Gonçalves, você é uma mulher sábia e eu concordo contigo que a interpretação da palavra submissão é mesmo o grande problema. Mana Esmeralda Direito, estás de parabéns. É o Mano Célio que nos escreve dos Estados Unidos da América, está acompanhado. Um abraço para ele. O irmão Mário Samacenda Chipeio diz: gostei do desenvolver deste tema, apesar de me conectar muito tarde. Sugiro que haja uma segunda edição. Ponto. Parece que há aqui estas reações já positivas. Os nossos convidados são nota 1000. O pastor Lúcio diz: próxima semana, segunda-feira, 31/8, falaremos sobre a violência doméstica. Uma convidada de Angola e outra do Brasil. O segredo de falar claro está no pensar claro. E já que o pastor Lúcio nos introduz aqui justamente essa questão da violência doméstica, que consta do nosso guião, temos ainda aqui 10 minutos para a conversa. Esta mala interpretação da submissão, do vosso ponto de vista, tem se constituído também numa das causas da violência doméstica no nosso país? Porque ela existe também entre casais cristãos, né? Sim, muito. Mas eu ainda entendo, eu ainda entendo, e aí vou dar a palavra depois à Manadu Gonçalves. Eu ainda entendo que uma parte considerável da violência doméstica tem acontecido porque as pessoas não sabem ouvir dentro da relação e não sabem calar, não é? Algumas mulheres falam tanto que o homem parece que está com uma bujarda na cabeça, então de vez em quando acaba mesmo na violência. Peço imensas desculpas, não é? É mesmo a maneira de falar, e desculpa, vocês são duas mulheres. Peço desculpas isto, mas algumas mulheres falam tanto e não param de falar, não respiram para ouvir. Isto tem levado de facto à violência. O homem de facto depois fica passado e o saber calar é o que às vezes. Por exemplo, e aqui vou passar a palavra a Managu, naqueles homens que de vez em quando bebem alguma coisa, não se pode estar a ralhar alguém que está embriagado, porque não está no seu perfeito juízo. Não está no seu perfeito juízo. E uma parte considerável dos homens, muitas vezes, que entra em violência doméstica dentro do lar, porque esteve embriagado, ou então porque foi a uma festa, e chega em casa e a mulher lhe mete para a rua, começa a lhe maltratar, uma pessoa que não está no seu perfeito juízo. Portanto, a mulher aí não estará a ter uma boa atitude. Não será que a mulher também já está cansada, doutor Paquice, destes comportamentos? Sim, se já estiver cansada, faz uma coisa muito simples. Espera e no dia seguinte convoca a família do marido e diz assim: se o vosso filho continuar assim, eu vou sair de casa, vou-me embora. É tão simples quanto isso. A Manadu disse uma coisa muito interessante. E se ele perceber que eu vou perder uma grande mulher, ele de facto ou deixa de beber ou diminui a bebida, ou então deixa de sair na sexta-feira, só sai ao sábado, ou então quando a mulher também quiser sair. Isso é muito simples. Então eu penso que saber calar e respeitar um bocadinho, porque há momento para falar, nem sempre é para falar. Mas há pessoas, tanto mulheres como homens, não sabem o momento de falar. Eu conheci um casal, amigo, e vou terminar com isto. A mulher falava tanto e o homem lhe pediu assim: minha mulher, é o seguinte, quando você estiver chateada, estamos uma vez na mesma casa, escreva uma carta. E aquele casal até hoje está junto, estão 10 anos juntos, mas nunca mais discutiram. Porque a mulher, quando está muito nervosa, escreve uma carta, dentro da mesma carta, deixa a carta para o marido, e o marido responde no dia seguinte a mesma carta. Portanto, a resposta é uma coisa muito interessante. Eu, inclusive, fui ver as cartas, estão todas guardadas, mas ela disse: Paquice, ela disse assim: Paquice, eu aprendi uma coisa muito simples, eu falo muito, e muitas vezes dizia coisas que não queria dizer. Mas quando meu marido me aconselhou a escrever a carta, eu percebi que na escrita da carta, no dia seguinte, ia, por exemplo, para retificar uma palavra que era um insulto, e assim aprendi a controlar a minha fala. Uma coisa tão interessante, sabe? E hoje estão juntos,
quando têm coisas muito fortes, escrevem carta, mas depois, quando ela acha que devemos conversar, porque a coisa amainou um bocadinho, conversam e tem uma conversa profundamente civilizada. E o homem lhe tinha tocado uma vez na cara, nunca mais lhe bateu até hoje, quando ela adotou a questão das cartas. Já viram como, às vezes, a palavra não é isso? É um exemplo que vale a pena seguir quando falamos de violência. Manador. Olha, eu acho que o empoderamento mal interpretado, de facto, provoca violência doméstica. Provoca porque, muitas das vezes, as mulheres, elas estão numa situação de se sentirem empoderadas, mas estão numa situação de vulnerabilidade. Mas se sentem tão empoderadas que não dão conta da sua vulnerabilidade. Eu quero trazer aqui um exemplo. O exemplo de uma mulher que ela acha que ela é muito empoderada e por isso ela pode fazer filho, né? Eu posso fazer filho com esse, com aquele, porque eu sou muito empoderada. Eu faço filho com quem eu quiser. Muitas até dizem, eu não sou obrigada a ficar com homem nenhum. Eu posso ter os meus filhos sozinha. Ok, então você pode ter os seus filhos sozinha, mas depois chega aquela altura de que queres o dinheiro para sustentar, mas aí já recorre aos teus direitos. Não, ele tem direito de sustentar, mas a priori você falou que pode ficar com os teus filhos sozinha. Podes ter os teus filhos sozinha. E depois queres exigir a tal de assistência, não é? A prestação alimentar, porque é um direito. É um direito, sim, senhora. Mas será que não podias ter evitado aquilo? E quando se busca esse direito, aí estamos na situação, por exemplo, de abandono familiar, ou então de não prestação de alimento, que é um crime de violência doméstica. Mas primeiro você que falou que eu sou empoderada, que eu não preciso de ti para nada, eu posso fazer filho com quem eu quiser. Fizeste tantos filhos e agora estás numa situação de busca desse direito. E quando buscas esse direito, são as crianças que estão a sofrer e são as crianças que estão na situação de violentadas, por exemplo. Qual é o conselho que fica nestes casos de Manador? Qual é o conselho que fica para quem nos está a acompanhar? Qual é o conselho que fica para as mulheres que nos estão a acompanhar? Antes ainda do conselho, eu queria dizer o seguinte, minha irmã mais velha... mais 2 minutinhos, só 2 minutinhos. Isso. A minha irmã mais velha aconselhou uma amiga, minha amiga, quando você está discutindo muito com o teu marido, pega num pau, aquele tempo já não dizem as sulanas são feiticeiras, então minha irmã disse, olha como sou sulana, na minha terra é assim, pega um pau, põe embaixo da língua. Ela pôs o pau embaixo da língua, mas o marido não pôde ver. O marido sempre que entrasse, ela bem calada, porque não podia mostrar o pau. Passado 3 dias, ligou para minha irmã, ô Paulena, aqui em casa é paz. Você é esse feitiço que me deste aqui na língua, está a resultar. Passados uns 6 meses, minha irmã disse, aquilo não era feitiço, era porque você estava a falar muito, fecha a boca. Compreenderam? Uhum. Mas o conselho que eu deixo para as minhas manas, nós temos a liberdade, sim, de fazer filho, liberdade da nossa sexualidade, como se diz hoje, mas temos que ser maduras, responsáveis, conscientes. A sociedade tem regras. A nossa cultura nos expõe bastantes princípios que, se nós seguirmos, nós vamos evitar muitos problemas de violência doméstica, muitos problemas de estupros, muitos problemas de separação, de divórcio. É preciso nós seguirmos e compreendermos que as regras culturais, as regras sociais, elas vêm mesmo para nos ajudar a nos orientarmos. A nossa liberdade começa quando termina a nossa liberdade termina quando começa a liberdade dos outros. Não podemos ser muito livres de chegar à libertinagem. É importante que as manas se compreendam mulheres e aceitem a sua essência. Ótimo. E como nós também temos regras em relação ao tempo, doutor Paquice tem um minutinho para a nota final. A minha nota é dizer que essas conversas são importantes, são importantes porque, de facto, estamos aqui a pensar, claro, agradecer o convite que o pastor me fez e também agradecer a presença da Du Gonçalves, que nunca mais vi, portanto, foi uma tarde de saudades. Foi uma tarde de saudades. E eu gostei imenso, e estas conversas são importantes. E muitas vezes é preciso falar sobre elas sem tabu, para as pessoas mesmo poderem entrar na mente e perceber que algumas coisas são muito simples. Muitas vezes é que complicamos as coisas. Esta era a minha última palavrinha, e saudar a todos os irmãos da IECA, e continuamos juntos.
Muito bem. Deixa-me agradecer, certamente depois lá na sala off o pastor vai aparecer para agradecer-nos pessoalmente, mas vamos agradecer então a quem nos esteve a acompanhar nestes momentos de conversa em que olhamos então para a questão que tem a ver com a submissão e a emancipação femininas. Tivemos a presença do doutor Albino Paquici, que é professor universitário, teólogo e comentador de rádio e de televisão, a Manador Gonçalves, que é empreendedora, também comentadora de televisão, e claro está, a sua participação muito assídua foi de facto importante para que pudéssemos ter um debate bastante bem conversado e produtivo. Agradecer também ao pastor Lúcio pelo convite, por hoje ter estado aqui nesta conversa bastante agradável e também pude aprender imenso neste equilíbrio necessário entre a submissão e a emancipação. Temos sempre esses conselhos comuns, gerais, que podem servir de receitas de forma global, mas com certeza se você puder implementar cada um desses conselhos, poderá com certeza caminhar para o melhor equilíbrio que se exige de nós, mulheres desta modernidade, entre a emancipação e a submissão. Para as mulheres casadas, as jovens vão aprendendo. É uma boa noite, é um até já, tenha uma noite abençoada e estamos juntos. O Pensar Claro volta na segunda-feira com o pastor Lúcio Marques, com duas convidadas, uma angolana, outra brasileira, e vamos falar sobre a violência doméstica. Até que ponto é que ela também tomou terreno nos lares cristãos. Boa noite e estamos juntos.